Nós vimos até agora os 4 primeiros princípios do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Agora, nós vamos tratar do princípio da eficiência. Vamos à lousa. O princípio da eficiência. Esse princípio foi acrescido à Constituição pela emenda constitucional 19, de 4 de junho de 98. O princípio da eficiência significa para a administração o dever de proceder com presteza, perfeição e rendimento funcional. Então, lembre-se dessas ideias que vão compor o chamado princípio da eficiência. Pelo princípio da eficiência, a administração tem o dever de agir com presteza, perfeição e rendimento funcional. A administração eficiente é a administração rápida, o que atua com rapidez, é a administração que atua com perfeição, com qualidade, e é a administração com índice elevado de produtividade. A doutrina administrativista, de um modo geral, costuma dizer que a administração eficiente é aquela que consegue realizar o máximo com o mínimo, ou seja, é aquela que obtém em sua atuação a melhor relação custo-benefício. É aquela que faz o melhor com os recursos disponíveis. O princípio da eficiência tem várias expressões na própria Constituição. Você deve lembrar-se, por exemplo, que hoje a Constituição prevê, no artigo 41, a possibilidade de perda de cargo pelo servidor estável por insuficiência de desempenho. Ora, a noção de insuficiência ou suficiência de desempenho é claro que é correlata à de eficiência ou ineficiência. O servidor com bom desempenho é eficiente, o servidor com mau desempenho é ineficiente. A Constituição também, no próprio artigo 41, no parágrafo 4º, estabelece a necessidade de uma avaliação também especial de desempenho para que o servidor adquira a estabilidade. Ele deve ser avaliado. Você sabe que o próprio estágio probatório, na verdade, é um período, de testes em que se aprecia, em que se apura a aptidão do servidor para o cargo, mas é fato também, como está nas próprias leis de servidores, que se apura essa aptidão também considerado o critério da eficiência. Ainda, a grande parte dos autores entende que a criação da súmula vinculante, justamente para uniformizar entendimentos de órgãos do judiciário e mesmo evitar conflitos ou divergências ou recalcitrâncias entre judiciário e administração, seria uma expressão também do princípio da eficiência. É claro que se poderia dizer que as súmulas vinculantes prestam um serviço valioso ao princípio da segurança jurídica. É fato. Mas, para fim de prova, associe a súmula vinculante ao princípio da eficiência, como faz Eli Lopes Meireles, que ainda é um grande paradigma para as provas, especialmente da Fundação Carlos Chagas. Vale também aqui destacar que o princípio da eficiência
é sempre associado a um modelo de administração que se chama de administração gerencial. Indo à lousa, tradicionalmente, fala-se em dois grandes modelos de administração pública. O modelo de administração burocrática, que seria aquele modelo focado nos procedimentos, vou chamar de modelo burocrático, e o modelo gerencial, que seria justamente aquele modelo focado nos resultados. Então, enquanto o modelo burocrático teria, digamos, como sua inspiração maior o princípio da legalidade, porque a preocupação do modelo burocrático seria a correção dos procedimentos, o modelo gerencial teria como sua grande inspiração o princípio da eficiência, porque a sua preocupação de fato maior seriam os resultados. Isso não significa, porém, meu caro amigo, isso não significa, esteja atento, isso não significa que a eficiência descarta a legalidade ou justifica o descumprimento da lei. Nada disso. A administração tem que ser eficiente e, ao mesmo tempo, respeitar o ordenamento jurídico. Também acrescentamos que, para a doutrina, a previsão hoje constante do artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, de que os processos devem ter uma duração razoável, é uma expressão do princípio da eficiência. Repetindo, a duração razoável dos processos, prevista no artigo 5º, inciso 78. Vamos aqui à lousa. Prevista no artigo 5º, inciso 78 da Carta da República e da Constituição Federal, também seria uma expressão desse princípio, que é o princípio da eficiência. Esses são os aspectos mais interessantes e também mais cobrados em prova. Agora, nós vamos deixar a seara dos princípios expressos do artigo 37 e passar ao estudo daqueles princípios que são considerados implícitos ou reconhecidos. De alguns, pelo menos dos mais cobrados, dos mais lembrados em prova. Ok? Comecemos então com o princípio da supremacia do interesse público. Alguns autores chamam esse princípio simplesmente de princípio do interesse público. Então, nós podemos falar em princípio da supremacia do interesse público ou podemos falar simplesmente em princípio do interesse público. Ora, o que é que diz o princípio da supremacia do interesse público? Qual é, de fato, a grande implicação desse princípio para a administração? Nós podemos dizer que, segundo o princípio da supremacia do interesse público, a administração pode desfrutar de diversas prerrogativas ou privilégios, justamente porque lhe cabe gerir o interesse público e esse predomina sobre o interesse privado. Então, existem várias prerrogativas, por exemplo, o poder